Se vocês tiverem um pouquinho de atenção, vocês não vão ter dificuldade nenhuma com ponteiros. Ponteiros são outro tipo de variável como qualquer um. A gente tem os inteiros que guardam valores inteiros, tipo idade 32. A gente tem as strings que guardam nomes, nome José. A gente tem os floats que guardam números quebrados, tipo peso 82, é vírgula, é ponto, né? Ponto 6. A gente tem o char inicial que guarda caracteres. O inicial é o J. Até aqui todo mundo vem? Acalma antes da tempestade, né? Ok? Existe uma variável, aí a gente vai falar sobre tabela de memória, sobre tabela de variáveis, que é capaz de guardar um endereço, ok? Então, um endereço é onde alguém mora, na memória, certo? Tudo que você, quando você roda um programa, para ele poder executar, todas as variáveis têm que estar na memória, sim ou não? Sim, ok? Esse local, essa casa onde essa variável mora, é um endereço que tem um valor numérico. A tua memória do teu computador começa lá no 0 e vai de byte em byte até o total que ela possui, tipo 4 GB de memória. Então, o primeiro local da memória é o 0000, hexadecimal, e depois você vai aumentando até dar os 4 GB que você tem de memória. Tudo bem até aí? Se você roda um programa, quando você rodar um programa, essa variável idade vai ser colocada em um lugar da memória, num local, numa casa, ok? Cada variável, cada tipo tem um tamanho. Num processador de, acho que é 64 bytes, a gente pode ver o tamanho que eles ocupam na memória através do comando sizeof. Então, qual é o tamanho que um inteiro normal ocupa na memória? A gente pode ver aqui, ó. Então, um inteiro normal ocupa 4 bytes, ok? Qual é o tamanho que um float ocupa na memória? A gente poderia ver qual o tamanho de peso. Quatro bytes? Ué? Pensei que fosse 8. 4. Parabéns. Só que todas essas variáveis a gente falou que moram em algum lugar, na verdade. Para a gente saber o local onde eles estão fisicamente na memória, que é entre, por exemplo, na minha memória, que é 4 GB, é entre 0 e 4 GB. A gente pode dizer que eu quero mostrar o endereço. Daqui a pouco, isso daqui a gente usa para passar referência também no C++, na verdade. Só que quando a gente está usando a variável e não declarando, isso daqui se chama endereço. Qual é a diferença entre usar e declarar? Quando eu estou num argumento, isso daqui é uma declaração. Tá vendo? Eu estou criando a variável, tanto que tem um tipo aqui na frente. Int asterisco argc, tá vendo? Isso daqui é uma declaração. Por exemplo, se eu quisesse criar um apelido para a idade, eu poderia fazer int apelido recebe idade. Tá vendo que eu estou declarando o apelido? Estou criando ele agora, sim ou não? Sim. Se eu estou criando ele agora e colocando que ele é idade, o que é que significa? Que apelido e idade são nomes diferentes para exatamente a mesma variável. Então, se apagar um conteúdo que tem idade e apelido também. Exato. Se eu fizer isso daqui, idade recebe 0, quando eu for imprimir apelido, o que é que vai aparecer? 0. Ou seja, na minha tabela de variáveis, eu tenho idade, que tem um local da memória, tipo o local 400. E apelido. Qual é o local da memória que apelido ocupa? 400, porque os dois são a mesma variável com nomes diferentes.
Então, esse comercial, eu estou usando a variável ou declarando a variável, apelido? Usando. Olha para cá, para apelido, eu estou declarando, ou seja, eu estou criando. Tá vendo? Apelido. Só. Exatamente. Apelido eu estou criando. Criando significa declarando. Professor, e o que seria usando? Usando seria isso daqui, ó. Quero saber qual o... Aí a gente lê endereço de idade. Ou seja, onde idade mora na memória. E aí deve aparecer um hexadecimal aqui para mostrar qual o tamanho da memória. É, porque a minha memória, se você tem, como tem memória de 64 bits, então ele ocupa 64 bits. Hello, Gildo. Coisa boa lhe ver, querido. Tava com saudade de você. Se você tá com uma memória de 32 bits, você vai ter 32 bits para definir uma posição dessa memória. Tudo bem até aí? Olá, querido. Coisa boa lhe ver. Como é que eu sei o endereço, a casa onde está o peso? Como é que eu faço isso? O peso. Como é que eu sei o endereço de memória de peso? E comercial de peso. Ok? Se eu quiser criar um apelido para peso, P. Float. P. Recebe. Peso. Só isso daqui não faz sentido. Eu estou criando um atalho. Mas para quem? Isso não faz sentido. Por isso que quando a gente faz as funções, por exemplo, int void somar 1. Quero pegar essa variável que está aqui e somar um elemento nela. Int valor. Valor mais 1. Isso daqui funciona? Eu estou alterando o valor verdadeiro? Não. Se eu quiser alterar o valor verdadeiro, o que é que eu faço? Tá vendo que eu estou declarando essa variável? Eu não estou usando ela, eu estou criando essa variável. Quando eu crio, eu digo que eu quero receber uma... Qual é o nome que a gente usa na declaração? Começa com R. Referência. Como fazendo... você entendeu? Eu sei. Ler pensamentos. Ok? Então, ó, vamos lá. Se eu fizer isso, eu estou recebendo a cópia ou a referência? A cópia. E se eu fizer isso daqui? A referência. Valor vai ser a referência do que eu passar. Então, se eu fizer somar 1 em idade, quando terminar isso daqui, qual vai ser o valor de idade? Opa! Era 32. Eu chamei a função somar 1, que pega a referência e adiciona mais 1. Então, o valor vai ser 33. E se eu fizer isso daqui com apelido, qual vai ser o valor de idade? 33, porque apelido e idade não são a mesma variável com nomes diferentes. É o mesmo espaço de memória com nomes diferentes. Hã? Não entendi, querido. Ok? Não. O que acontece é o seguinte. Daqui a pouco eu pego minha lousa, tá certo? Vou deixar vocês fazendo exercício e vou pegar minha lousa. Quando o teu programa é carregado para a memória, existem várias partes desse programa. Uma parte importante que a gente está tentando ver agora se chama tabela de variáveis. Nela, todas as variáveis que você criou estão. Então, você vai lá na tabela de variáveis, nome, aí você vê. Nome é de que tipo? No nosso caso aqui, string. Aí a segunda coisa, a segunda informação da tabela, aonde está nome na memória? Porque o teu programa precisa ser capaz de pular para a posição da memória que está o nome e obter aquela informação. Esse valor não está na tabela de variáveis. O valor que está na tabela de variáveis é a posição de memória que está o nome. Então, por exemplo, quando você faz isso daqui, ó, cout de nome. Aí o que é que ele vê? Primeira coisa que ele faz é o seguinte: nome.
Aí pula na tabela de variáveis. Nome existe? Beleza, existe. Aí segunda informação, nome é de que tipo? String. Ok, aonde está na memória essa string? Posição 300. Aí vai lá para a posição 300 e carrega uma string e joga para quem? Joga para o Cout. Entenderam como é o fluxo? Pula para a tabela de variáveis, descobre o que ela é, descobre aonde ela está na memória e pega a informação. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Ok. Então a gente falou sobre tabela de variáveis, falamos sobre referências e falamos sobre endereço. Ok? Em C a gente não tem referências. Em C a gente só tem endereços. Todas essas variáveis aqui, elas não são de um tipo diferente? Aqui eu apaguei a maioria, né? Esse endereço que está na memória eu posso guardar, esse hexadecimal. Então eu posso dizer que esse inteiro, ele guarda, que essa variável PI é endereço de idade. Ok? Endereço de idade recebe. Essa variável aqui é capaz de guardar um endereço de um inteiro. Essa variável endereço idade é capaz de guardar um endereço de um inteiro. Se ela guarda o endereço de um inteiro, o que é que eu tenho que dar para ela? Um endereço de um inteiro. Idade é um inteiro? É. Isso daqui significa endereço quando eu estou usando? Sim. Então eu estou dando para ele um endereço de um inteiro. Ok? Tudo bem? Estou indo bem devagarinho para ninguém surtar. Porque isso daqui só começa a fazer sentido quando você começa a utilizar. E não é complicado. Ok? É bem simples. Agora a gente tem que entender. Então vamos lá. Estou criando uma variável que é capaz de guardar o endereço de um inteiro e estou passando para ele o endereço de idade. Se eu quisesse guardar um endereço de um string, como é que eu escreveria? String, asterisco, endereço, pronto. Como é que eu passo para ela o endereço de um string? Seria o endereço de quem? Endereço de nome. Essa variável guarda o endereço de um inteiro. E eu passei para ela o endereço de nome. Ok? Diferente da referência, porque a referência você tem que passar na hora que você cria, né? Int apelido recebe idade. Não é assim? Você não pode criar ele assim. É um apelido. Para quem? Ok? Aqui você pode fazer. O ponteiro, você pode trocar o valor que ele tem, entendeu? Ele guarda o endereço de um inteiro. De qual inteiro? Qualquer que você queira dar para ele. É como se ao invés de dizer o seu nome, você dissesse onde você mora. É a mesma coisa. Então, ao invés de dizer meu nome, eu vou dizer onde é que eu moro. Então, por exemplo, se eu quisesse... Isso daqui funciona? Somar um funciona assim? Eu estou alterando a cópia ou a referência? A cópia. Se eu alterar a cópia, eu estou alterando a original? Não. Se eu quiser... eu vou fazer um pouquinho mais. Somar... eu comprei... Eu fui numa loja. Pronto. Aí a gente vai fazer... Pronto. Eu fui na loja esse final de semana. Processando um exemplo. Eu fui na loja esse final de semana que era assim. Que era a loja da Nike lá no Norte Shop Jockey. Sempre tem umas promoções. Eu fiquei sabendo que tinha uma promoção legal. Meu sapato rasgou, então eu corri, eu precisava de sapato novo. Aí eu fui lá. A promoção era o seguinte: se você comprasse 2 pares, cada par ganhava 40% de desconto. Ok? Então, se você comprasse 2 pares, cada par ganhava 40% de desconto. Então, qual é o objetivo desse daqui?
é você aplicar o desconto e retornar o total. Ok? Então você tem que alterar o valor dos elementos e retornar o total. Então aqui a gente tem conta, int conta. A gente vai ter float sapato 1 e float sapato 2. Ok? Tudo bem? Então eu tenho que aplicar 40% de desconto em cada um deles e retornar a soma. Como é que eu faço isso? Vamos lá, CGzinho eu escrevo. Vocês querem que eu saiba? Vocês querem mais à vontade? Vocês iam dizer, minha senhora, por favor, me salve, eu não sei tirar 40% não. Aí você diz assim, eu posso pedir ajuda para os universitários? Universitários? Vamos lá. Suponha, vou fazer a simulação, só para clarear a mente de vocês, tá certo? Momento vergonha. Tudo bem? Por 40 e divide por 100. Ai, bora lá. Então suponha que um sapato é R$100 e o outro é 200, tudo bem? Tudo bem? Então o primeiro vai sair por R$60 e o segundo vai sair por R$120. Então no total você vai ter R$180. Vocês estão de lascado, né? Se tem 40% de desconto, meu povo, você tem que multiplicar por 0,6. Tudo bem. Anota isso, tá? A gente tem que fazer uma aula só sobre porcentagem. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então isso daqui é o que sobra depois de você receber os 40% de desconto. E isso daqui é o que sobra depois de você receber os 40% de desconto. Todo mundo agora sabe comprar sapato? Só se tiver desconto, né? Ok? Só que você tem que fazer uma coisa além disso. Você tem que alterar o valor das variáveis para o valor real. Então, o objetivo dessa função é 3. Alterar sapato 1 para o valor final, alterar sapato 2 para o valor final, retornar as somas. Se eu fizer só isso daqui, eu vou estar fazendo a alteração dele para o valor final? Não. Então o que é que a gente tem que fazer? Se eu fizer isso daqui, sapato 1 vezes o quê? 0,6. Não é isso? Ou então, sapato 1 recebe sapato 1 vezes 0,6. Sapato 2 recebe sapato 2 vezes 0,6. E o total vai ser sapato 1 mais sapato 2. Ok? Estou alterando o valor de sapato 1 e sapato 2? Não. Não estou alterando. Se eu colocar as referências, eu estarei alterando? Tipo, int, tipo assim, cout, digite o valor dos sapatos. Float S1, S2, Cin S1, S2. Aí eu faço o quê? Float total recebe conta S1 e S2. Cout S1 recebe S1,
S2 recebe S2, total recebe total. Ok? Diz. Hã? As variáveis não precisam ser iguais. O que é que isso daqui significa? Ó? Olha para cá. Tá vendo essa passagem de parâmetro aqui? Isso daqui é a mesma coisa de eu estar fazendo isso. Ó. Tá vendo aqui? Isso é a mesma coisa de eu estar fazendo. Sapato float sapato 1 recebe S1. Eu não estou passando S1 para ele e não estou recebendo uma referência para sapato 1. Então eu estou dizendo que sapato 1 é um apelido para S1. Não estou declarando como referência. Elas não precisam ter o mesmo nome, porque no fundo elas vão ser nomes diferentes para a mesma variável. Olha lá, querido, meu Bolivar. Tudo bem? Então você pode ter nomes diferentes. O que importa é que vão ser a mesma referência para... Se não tivesse isso daqui, eu estaria fazendo isso, ó. As duas variáveis seriam a mesma variável? Não, mas elas teriam o mesmo valor? Teriam. Se eu estiver alterando o sapato 1, eu vou estar alterando S1? Não. Ok? Por isso que a gente coloca a referência. Ok? Então bora lá, ver se funciona isso daqui. Então vamos lá. O valor dos sapatos. Um foi 100 e o outro foi 100 também. O que é que a gente espera receber aí? 120, vai ficar 60 e 60, né? Primeiro 60, segundo 60, terceiro 120. De boa? Ok. Vamos fazer aqui com outros valores. Se um fosse 100 e o outro fosse 200, eu teria nosso amigo 180. Ok? Se eu não tivesse referência, se eu tivesse em C, eu não poderia fazer isso. Mas eu poderia usar ponteiros. Nos ponteiros, eu não quero os valores. Se eu passo a cópia, eu vou ter os valores. Eu quero aonde esse elemento mora. Então eu diria, olha, conta S1 mora nesse lugar. Eu não estou passando o endereço aqui. E S2 mora nesse lugar. Como é que eu faço na declaração? Eu coloco o quê? Asterisco. Eu quero o endereço de um sapato 1 e o endereço de um sapato 2. Então, toda vez que eu quiser utilizar esse endereço, eu preciso dizer quem mora em sapato 1 é quem mora em sapato 1 vezes 0.6. Então, no fundo, é só botar asterisco em todo mundo. Ou então, de forma mais preguiçosa, você faz assim, ó. Ctrl Shift R e bota o asterisco aqui. Olha, faz asterisco para todo mundo. Ctrl Shift R, asterisco aqui. Não. Lembra que as coisas, elas têm significados diferentes dependendo de se você está declarando ou usando. Então bora lá, ó. Int x recebe 4. Se eu mandar imprimir x, vai aparecer o quê? 4. Se eu mandar imprimir isso daqui, vai aparecer o quê? O endereço de x, ok? Pronto. Aí eu faço int z recebe x. Se eu mandar imprimir z, vai aparecer o quê? Se eu mandar imprimir endereço de z, vai aparecer o quê? O endereço de z, que também é endereço de x, correto? Os dois não são a mesma coisa? Tudo bem, vamos começar a misturar agora ponteiros e asteriscos. O que é que y é?
y guarda, não é isso verdade? O que é que y, qual é o tipo da variável y? É um ponteiro para inteiro, ou seja, ele guarda o endereço de um inteiro. Inteiro. Não é isso que ele guarda? Se eu mandar imprimir y, o que é que vai ter em y? Começa com li e termina com show. Muito bem, muito rápido para soletrar. Ele é muito bom. Você colocou alguma coisa dentro de y? Não, você só criou a variável. Quando você cria a variável e não coloca, o que é que tem nela? Lixo. O que é que ela é capaz de guardar? O endereço de um inteiro. Mas por enquanto, o que é que tem dentro dela? Lixo. Se você perguntar qual é o endereço dela, ela está em algum lugar da memória, não está? Tá. Quando você coloca y, aí o que é que ele faz? Vai lá na tabela de variáveis e pergunta, y existe? Existe. Qual é o tipo dele? Ponteiro para inteiro. Onde é que ele está? Posição 100. Aí você vai lá na posição e vê o que é que ele tem. Por enquanto tem lixo. Aí você pode fazer assim, ó. Y recebe endereço de x. Se eu mandar imprimir y, o que é que eu vou estar imprimindo? Não. O endereço de x. Não é isso que o y guarda? O endereço de x? Se eu mandar imprimir y, o que é que vai aparecer? O endereço de x. Porque é isso que ele guarda. O endereço de x. Tudo bem? Se eu mandar imprimir isso daqui, eu vou imprimir o quê? O endereço de quem? De x? Não. Vamos para o Excel. LibreOffice. Vou colocar aqui para vocês a tabela de variáveis. Amigo Excel. Amigo Excel. Excel não, é LibreOffice Calc. Ixi, Maria, coisa escura. Então, por que tá assim? Ah, vai ficar assim. Então aqui é a nossa amiga tabela de variáveis, tá certo? Tabela de variáveis a gente tinha o nome, não foi isso? O que mais? O tipo e o endereço, ok? Então essa daqui é a nossa amiga tabela de variáveis. É que eu boto uma bordinha, vai ficar sem bordinha. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente criou foi o x. Então vamos lá. X. Qual é o tipo de x? Inteiro. Então o tipo de x é int. Fofoca na meta. Volta pra cá. Suponha que isso daqui é minha memória, tá certo? Vou até pintar de uma coisinha diferente. É aqui, background. Pronto, então. Mas eu queria meu nome? As celulinhas. Onde é que eu boto aqui? Hello, que coisa boa ele ver, Neuvânia. Hã? Onde é que eu boto aqui? Data. Cara, vocês que são os mestres nesse negócio aqui. Ah, tá aqui. Não é aqui não? Tuxo. Formatar colunas. Ai não, deve ser assim. Pronto. Vem pra cá. Clica aqui. Formatar células. Quero bordinhas. Bordinhas. Todas as bordinhas. Essa? Pronto, ok. Então vamos lá. O X vai morar aqui nessa posição. Eu vou dizer que aqui é a posição 200 de memória, tá certo? Então você imagina que ela começa no 0 e a memória vai crescendo, porque ele tem que estar em algum lugar. Então aqui está o nosso amigo X. X está na posição 200. Tudo bem? Então você pode pensar que 200 é exatamente onde começa essa linha. Não tem como colocar o 200 aqui na linha, mas se eu pudesse eu botaria ele aqui. 200. Do 200 até qual o tamanho que o inteiro ocupa? 4. Então a gente tem do 200 até o 204 é o nosso amigo X, correto? Do 200 até o 204 é o nosso amigo X. Então dessa linha até essa linha eu tenho uma série de bits que
compõe o valor de x. Qual é o valor de x que eu coloquei aqui? Vou colocar aqui 5. Tudo bem? Então, quando eu faço essa atribuição, isso daqui significa dizer o quê? Cria uma variável com que nome? X. De que tipo? Inteiro. Criar significa arranja um lugar da memória para ela. Ele arranjou. Arranjou qual posição de memória? 200. E aí ele diz mais, coloque esse valor lá. Então, depois que ele cria, deve ter um lixo. Aí ele vai lá e coloca qual valor? 5. Vocês brincaram já em arquitetura de converter números binários, na verdade? Então, introdução, né? Ou seja, nesses 4 bytes, eu tenho quantos bits? 4 bytes, quantos bits? Quantos bits tem um byte? 8, muito bem. Alguém disse 6? Alguém disse 6? 3,5? Estou ficando um pouco decepcionado. Bora lá. Brincadeira. Não. Vamos nós. Então significa que bem aqui eu tenho um monte de zeros. Eu tenho 4 vezes 8, porque eu tenho 4 bytes. Então 4 vezes 8, 32, muito bem. Ai, ganhar um docinho! Então nesses 32 bits está codificado o número 5. Ok? Então você deve imaginar que vocês aprenderam em arquitetura aquela brincadeirinha do sinal, quando é que é negativo, quando é que é positivo, não tinha uma coisa assim? Pronto. Então você tem nesses 32 bits codificado o número 5. Por isso que, quando eu vou ler a tabela de variáveis, eu tenho que descobrir x mais 1. Ei, x, mas o que é o x? Inteiro. Opa, se é inteiro, eu sei que quando eu for pular para esse endereço, eu tenho que puxar quantos bits? 32 bits. Então, vou lá na posição 200, puxo 32 bits e interpreto esses 32 bits como se fossem um inteiro. Porque se eu colocar um float, o tipo de representação do float é totalmente diferente do inteiro, correto? Ok? Então, se meu x fosse float, ele ia pegar esses bits e pensar neles, interpretá-los de uma forma diferente. Ok? Então, vamos continuar aqui, tá bom? Então, nós fizemos o quê? Qual foi a nossa próxima instrução? Como é que a gente lê isso daqui? Endereço é quando eu estou usando. Quando eu estou declarando, isso daqui é o que pra gente? Referência. Quando eu estou declarando. Eu estou usando o Z ou estou criando o Z? Criando. Então isso daqui a gente diz que Z é uma referência. Quando eu estou criando, a gente chama de referência. Z é uma referência para X. Então a gente vai lá e cria. Qual é o nome da minha variável? Z. Qual é o tipo da minha variável? Int. Qual é a posição de memória que a minha amiga está? Qual é a posição de memória que Z está? 200, porque ela e X não estão na mesma posição? Ok? Então, let it go. Agora eu criei um ponteiro para inteiro. Então, eu vou lá. Qual é o nome da variável? Y. Qual é o tipo da variável? Ponteiro para inteiro. Qual é a posição para a variável? Alguma na memória. Vamos ver qual é a próxima posição livre. 205. Não, a próxima posição livre é o 204. Porque o X ocupa o 200, 201, 202, 203. Ocupa 4. 200, 201, 202, 203. Então o nosso amigo Y vai lá para o 204. O que é que tem no 204 por enquanto? Lixo. Ok? Então nós vamos lá. 204 recebe, Y recebe endereço de X. Então eu vou lá. Y é o quê? 204. Não, onde é que eu vou colocar? No 204. Então eu vou lá. No 204 eu vou colocar o quê? O endereço de X. Qual é o endereço de X?
200. Então você pega esse valor e coloca onde? No 204. Não é isso? Qual é o valor de y? 200. Qual é o endereço de y? 204. Tudo bem? Estamos indo bem? Ok? A pergunta que a gente chega lá já, ok? Então se eu mandar imprimir isso daqui, pensando na nossa lógica, o que vai aparecer? 204, porque o x mora, o y mora no 204. Se eu mandar isso daqui, vai aparecer o quê? 200, porque o valor de y é 200, ok? E se eu perguntar quem mora no 200? Qual é o valor que está no 200? Qual é o valor que está no 200? Qual é o valor que está no 200? Sim. Então o asterisco, nosso amigo asterisco, ele funciona como um salto. A gente lê como valor. Então, quando a gente escreve isso daqui, ó, a gente escreve Z é uma referência para X, porque a gente está declarando Z, ok? Aqui a gente está declarando Y. Então a gente escreve Y é um ponteiro para inteiro. Aqui você está declarando X ou usando X? Usando X. Então você escreve, você pensa, você lê Y, recebe o endereço de X. E o nosso amigo asterisco, quando eu estou usando, a gente pensa em valor. Então eu poderia dizer: imprima o valor. O valor não é o valor de Y, é o valor. A gente poderia usar quem mora, tá? Quem mora em Y. Quem é que está no Y agora? É o X, ok? Tem um nomezinho feio que eles usam, que é dereferenciar, né? Que é sair do Y para o X, né? Ou então saltar. Mas no fundo, esse asterisco significa pula do endereço para o valor. Por isso, pular do endereço para o valor. Por isso que a gente fez isso daqui, ó. Olha aqui pro sapato. Eu recebi o quê? O que foi que eu recebi? Não, sapato é de que tipo? Sapato aqui de que tipo? Ponteiro vai inteiro. Então eu recebo os ponteiros, não é verdade? Só que para trabalhar, eu não quero trabalhar com as casas, eu quero trabalhar com os valores. Pego o valor do sapato 1, tá vendo o asterisco aqui na frente? O valor do sapato 1, o valor do sapato 2. Vou guardar no valor do sapato 1 e no valor do sapato 2. Então eu vou usar os asteriscos. Normalmente, a gente não vai utilizar asterisco da forma crua aqui. Né? Da forma assim. Normalmente a gente utiliza asterisco quando a gente está trabalhando com estruturas. Tem tempo ainda? É até que horas a aula? Ótimo. Normalmente a gente usa os asteriscos quando está trabalhando com as estruturas e ele é facinho de entender. Mas por enquanto a gente... Foi essa brincadeirinha aqui? Y guarda um endereço. Y tem um endereço, mas guarda um endereço. Qual é o endereço que ele está guardando? Endereço X. Ok? Então, eu posso muito bem fazer isso daqui, ó. Vamos lá. Posso fazer isso daqui. Int A recebe 0. Y recebe endereço de A. Na hora que eu fiz int A recebe 0, quem foi que eu criei aqui? A é um inteiro. Vamos ver qual é o tamanho de um ponteiro. Todos os ponteiros têm o mesmo tamanho, porque isso não... O ponteiro não é uma posição de memória? Ok? Então a posição de memória depende do tamanho da memória, se é 32 bits ou 64 bits. Então acho que são 8. Vamos aqui, ó. Cout size of y. Vamos ver aqui o que aparece. Acho que vai aparecer 8.
8. Isso independente se é um ponteiro para caractere, um ponteiro para float, um ponteiro por que for. Porque todo ponteiro é um endereço. E o tamanho do endereço depende da arquitetura, 3264. Então, todo ponteiro ocupa 8 bytes. Todo ponteiro ocupa 8 bytes. Vamos começar a matar alguma coisa para vocês se animarem? Ok? Então, o A, qual é a próxima posição livre aqui? Se ocupa 8, qual é a próxima posição livre? 212, ok? Então, o A mora no 212. Qual foi o valor de A que eu coloquei? 0. Então, qual é o valor de A? 0. E depois que eu fiz isso daqui, Y recebe endereço de A. O que é que eu vou mudar aqui? Y, quem é o Y? 204. Recebe endereço de A. Qual é o endereço de A? 212. Então, se eu mandar imprimir Y, o que é que vai aparecer? Endereço de Y. Endereço de Y. 204. Asterisco Y. O valor que está em Y, que é quem? Não, é porque eu mudei para A. Então, quem é que o Y está apontando para quem? Para A, que é 0. Ok? Tudo bem? Vamos começar a matar alguma coisa? Bora lá. Então a gente vai ter os bonequinhos. Vocês são da época dos Gremlins? Não, né? Alguém já assistiu os Gremlins? Os Gremlins. Eu gosto dos Gremlins. Vocês são da época dos Gremlins? Eram lindinhos, né? Não? Deixa eu ver esse negócio aí. O que ali? Época dos Gremlins, né? Era muito legal esse filme. Passava muito. Cadê a hora que ele recebe as regras? Tinha umas tipo, não podia molhar, senão eles ficavam malvados, né? Assim. Eles estouravam os dispositivos eletrônicos, se eu não me engano. Não podia colocar na luz, senão eles morriam. Tinha uma parada assim. Então bora lá. A gente vai fazer o nosso Gremlin. Struct Gremlin. Ok? Aí a gente vai fazer uma guerra, uma batalha Gremlin. Vão ter os bons e os malvados e eles vão lutar. Tá certo? Até a morte. Hã? Por quê? Primeiro a gente tem que diferenciar os bons e os maus. Tá certo? Só tem essas duas opções. Como é que a gente faz? Usa que tipo de variável? Um string para diferenciar os bons e os maus? Um booleano. Não só tem duas possibilidades? Então eu vou chamar é do bem. É do bem é o meu booleano. Isso. Você pegou de alguém, do bem. Como assim? Entendi não. Tudo bem? Então. Acho que eu tô. Você ouviu, Davi? Tá aqui. Que uma vez eu fiz uma função que o nome é do bem e você apagou? Foi? Tudo bem, mas aqui é variável, não é função, pode. Ok? Então, fora isso, nosso Gremlin vai ter ponto de vida. Uma vida. O que mais que o nosso Gremlin pode ter? Uma força, int força. Tá certo? Então, aqui são os nossos Gremlins. Temos Gremlins bons e temos Gremlins maus. Vocês querem dar nome para os Gremlins? Vamos dar nome para os Gremlins.
String nome. Então os gremlins têm nome, ok? Agora nós temos que criar nossos gremlins aleatoriamente. Todos eles vão poder ser do bem ou do mal. Vão ter uma vida que é aleatória, uma força que é aleatória e um nome que é aleatório. Beleza? Então vamos fazer aqui um gerar gremlin. Gerar gremlin. Então aqui a gente vai gerar um gremlin. Ok? Então isso daqui vai fazer a geração aleatória. Então bora lá. srand time null. Vamos fazer tudo sem referência. Vamos fazer com ponteiro, tá bom? srand time null include cstdlib include ctime. Ok? Então vamos lá, gerar gremlin. Como é que eu gero isso daí? Primeira coisa que eu tenho que criar é o gremlin, né? Gremlin g. Tenho que fazer g ponto, né? Assim que a gente acessa, é do bem. Tenho que gerar verdadeiro ou falso. Como é que eu faço isso daqui? Rand mod o quê? Rand mod o quê? Hã? Mod 2, porque se for 0 vai ser falso e se for 1 vai ser true, ok? G.vida, a vida vai ser de quanto a quanto? 0, de 1 a 100. Então como é que eu faço para gerar de 1 a 100? Só bota os ataques grandes, velho. Então bora lá. Vamos fazer de 10 a 100. Como é que a gente faz de 10 a 100? Qual é o range? De 10 a 100, então 90, né? Então eu faço rand mod 90, não é verdade? Mais 10. Então, se isso daqui der 0, vai ser 0 mais 10, 10. Qual é o máximo que pode dar aqui? 89, não é isso? Mais 10 vai dar 99. Então a gente vai ficar com uma vida de 0 a 99. G.força. Força de quanto? 0 a 30, né? Não. Porque senão vai ficar 0 a 50, né? Porque vai ficar muito forte. Então, rand mod 30 mais 20. Para não ter uma variação tão brutal, tá? E agora eu tenho que gerar um nome aleatório. Alguma sugestão para gerar nome aleatório? A gente pode fazer assim, ó. Não, a gente pode fazer assim, ó. Para ser um nome fácil, para ficar parecido com o nome, o ideal é que a gente intercale vogais e consoantes, sim ou não? Ok? Hã? Mas ia ser legal que fosse legível. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode sortear quantas sílabas ele vai ter. Entre 1 e 4 sílabas, ok? Tudo bem, então int sílabas vai ser entre 1 e 4. Como é que eu faço isso daqui? Rand mod 4 mais 1. Não vai dar entre 1 e 4 isso daqui? Vai dar entre 1 e 4, ok? Então eu vou colocar sílabas conformadas por uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Então se cair uma sílaba vai aparecer uma consoante aleatória e uma vogal aleatória. Ok? Hã? Ó, o que é que eu quero? Eu quero que eles saiam nomes como ba. Ba não é uma consoante, é uma vogal? Ou então cibó. Cibó. Uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. Para que seja legível o nome do bichinho. Então eu vou gerar uma consoante aleatoriamente e uma vogal aleatoriamente. Isso para esse número de sílabas que foi? Cibó, mas a gente chama nem cibózinho. Cibózinho. Eu vou guardar isso daqui aonde? Em nome, na verdade? Em nome. Então eu vou fazer assim. E a vogal, Vou. Ó, as vogais são o quê? Ó, string vogais são o quê? A, E, I, O, U. Então eu tenho que pegar alguma dessas daqui, na verdade? String consoantes vai ser o que? Bora aqui. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V,
GWXYZ. Ok? Tudo bem. Então eu tenho que pegar para cada sílaba, que as sílabas são um desse daqui e um desse daqui, correto? Então bora lá. Então para int igual a 0 e menor do que sílabas e mais, onde é que eu vou adicionar isso daqui? Em g.nome mais igual para a gente poder ir anexando, né? Tenho que pegar primeiro uma consoante, correto? Então como é que eu pego uma consoante? Consoantes, qual índice? Aí a gente entra no aleatório, né? Um valor aleatório entre 0 e o tamanho, não é assim? Consoantes ponto size. Isso daqui não vai me dar um valor aleatório entre 0 e tamanho menos 1? Que é justamente o índice do consoantes. E aí eu faço a mesma coisa pro vogais. Aí aqui é vogais.size. Consigo gerar um gremlin já? Tá faltando o que na função só? Retornar. Então, return G. Beleza? Vamos criar uns bichinhos aqui só pra gente brincar? Vamos ver se o nosso gerador de gremlins funciona. Ai, foi, desculpa. Vamos fazer aqui o nosso gerador de gremlins. Só pra ver se tá funcionando, tá? Vamos fazer aqui um mostrar pra gente poder ver o gremlin, né? Void show gremlin G. Então como é que eu mostro? Eu vou dar um cout em g.nome mais força igual a g.força mais vida igual a g.vida. Qual é o outro, hein? g.vida. Aí a gente faz assim, ó. Se g. é do bem, cout bom. Else cout mal. Do mal, do bem e do mal. Mal com L, que é o contrário de bem. Mas é porque eu estou fazendo o contrário de bom. Eu sou mal, é do senhor. Então, bad, vai ser bad. Good bad. Good bad. Vai ser o good bad. Ok? Então, vou fazer 5 gremlins aqui. I menor do que 5 e mais. Só para ver se a gente consegue. Quero mostrar o gerar gremlin. Só para a gente ver se a nossa geração aleatória está funcionando. Então nós temos o Quinipeto, o Lucuge, Girariki, Gigege e Keliro. Nós temos 4 maus e um bom. Ia ser uma sola grande aqui, né? Ia ser uma sola grande. Sílabas, mod 4 mais 1. Deixa eu ver se dá. Agora tá mais balanceado, né? Nubula, Cisacanu. Seus amigos, Cisacanu. Ok? Pronto, então já temos a nossa geração aleatória de... Hã? Nubula. Ok. Fobagé. Zagugogu. Zagucodu. Guvoio. Cara, jogar RPG ia ser ótimo. O nome do inimigo é Zabubibó. É o nome do personagem. O nome do personagem é Nubula.
Oh, meu pai. Ok. Agora só falta o quê? Botar os gremlins dentro de um vetor e botar eles para se baterem até só sobrar um. Entendeu? Isso é tão mal, parece delicado. Não. Bota por round, professor. Hã? Pode ser. Então primeiro vamos... Ei, só pra gente matar o verme, vamos usar um vector? Vamos, faz tempo que a gente não usa, né? Vector. Então vamos lá, vector de gremlin. Round não, como é o nome? Tropa, não. Nunca é positivo colocar um S no final para definir todos, porque é muito confuso. Pode ser tropa, amigos, campo, batalha, soldados, ok? Soldados. Agora eu tenho que gerar quantos gremlins vão ser na nossa batalha aqui? Int I recebe 0, I menor do que 10 e mais. Soldados ponto pushback de quem? Gerar gremlin. Temos os nossos gremlins? Temos. Primeira coisa, fazer eles se baterem, né? E aí eles têm que dizer se morreram ou não. Ok? Então vamos botar 2 gremlins para lutar aqui. Void lutar. Ok? Então eu vou passar 2 gremlins aqui. Gremlin 1, gremlin 2. Ok? 2 gremlins. Então vamos lá. O 1 vai bater no 2. Como é que eu faço isso daqui? Primeiro, eu tenho que saber se o 1 está vivo, né? Porque se ele selecionar um que já tenha sido morto, derrubado, não vale. Então qual é o primeiro teste que eu faço? Ponto vida for maior do que 0, aí ele bate. Ele bater, o que é que significa? Então, 2 ponto vida menos o que? 1 ponto força. Pergunta: cópia ou referência? Do jeito que está aqui? Cópia. Então, se eu fizer isso, eu vou estar alterando os elementos? Não. Então, a gente pode fazer a terceiro tipo de passagem. A gente tem cópia, referência e endereço. Isso daqui significa passagem por endereço. Ao invés de estar recebendo a cópia, eu estou recebendo aonde o gremlin mora. E aí eu posso alterar a variável. O que é que muda? Ao invés de ponto, a gente vai utilizar seta. O QT ele faz isso para você sozinho. Quando você tentar digitar o ponto, ó, pux, ele, eita, não é ponto, é seta, porque esse daqui é um endereço. Ok? Tudo bem? Agora que o 2 bateu no 1. Agora que o 1 bateu no 2, qual é o próximo passo? Não, porque quem perde a vida é o 2, né? Um que bate. O da esquerda é o que bate primeiro. Não, porque o 1 só bate se ele estiver vivo. O 1 só bate se ele estiver vivo. Hã? Toma, agora, depois, né? Mas ele só leva dano se... primeiro eu bato em ti, depois tu me bate, entendeu? Então... Não, quem bate primeiro é o lado esquerdo da equação. Aqui o primeiro do parâmetro, entendeu? Esse vai bater no outro. Se o outro ainda estiver vivo, Eu acho que poderia pegar quem tem menos vida, capaz. ele bate de volta. Vamos mais fácil, né? Se 2 ponto vida for maior do que 0, o que é que a gente faz? Bate de volta. 1 ponto vida, que mais? Menos 2 seta força. Ok? Vamos fazer uma
Se ele não estiver vivo, a gente pode dar um cout de... como é que eu pego o nome? Seta nome está morto. Ok? Ele não pode bater se ele está morto. Está morto. NDL. E se por acaso eu... Porque são duas coisas aqui, né? As duas são iguais, né? Tudo bem. Aqui é o... Ok? Tudo bem? Beleza? Se ele tiver vida, ele bate. Senão eu digo que ele está morto. Se o 2 tiver vida, ele bate. Senão eu digo que ele está morto. De boa? Agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a seguinte brincadeira. A gente vai passar por todos eles, ok? Onde cada um vai escolher aleatoriamente um outro gremlin e bater. Independente se é do bem ou do mal. Tudo bem? Então a gente vai colocar assim. Cout. Lutando. Quem é que vai estar lutando? Lutando. One. Seta. Nome. E to seta nome. Ok? Então lutando esses dois aqui. Beleza? Agora o que é que eu faço? Enquanto... Como é que eu sei que... Ixi, eu ainda tenho que tirar os mortos, né, da batalha. Mas vamos lá. Enquanto soldados for menor do que o quê? For maior do que... Não, porque quando o cara ficar sozinho, ele vai ficar se batendo? Vai saber, vai atingir um nível de loucura. Enquanto for maior do que um... Enquanto for maior do que um é porque tem alguém, né? Enquanto for maior do que um é porque tem alguém. Aí eu vou passar por todos eles. For para cada S em soldados. S vai escolher alguém e eu vou botar para lutar. Lutar. Endereço de S e soldados. Posição. Rand. Mod. Ponto size. Diz. É zero ali não, porque tem um zero. Tem um soldadinho zero. E tem um, então ele vai ter 2. Maior ou igual a 1. Porque... Não, ele vai ter 2 soldadinhos, do 0 e 1. O endereço 0 e... Não, mas aqui é soldados.size, desculpa. Enquanto a quantidade for maior do que 1, é porque ainda tem gente para brigar. Quando tiver 2 ou mais, ainda tem gente para brigar. Quando for só 1 ou 0, porque pode sem querer os dois se esmurrarem e morrer ao mesmo tempo, entendeu? Não, não pode não, né? Não, pode não. Pode não, porque sempre mata um e depois o outro. Mas eu tô na dúvida aí. Não, enquanto for maior do que 1. Vamos ver aqui, ó. Ó, aí aqui eu pego a referência, tá vendo a referência aqui? Tu tá tirando os soldados mortos? Agora eu vou tirar. E aí eu pago aqui o endereço. E aí eu pego um soldado qualquer, eu tenho que passar o endereço desse cara também, né? Então eu tenho que passar os 2 endereços porque eu quero 2 endereços. Vou botar os 2 para lutar. Quando terminar o round de peia, eu tenho que tirar os que morreram, não é isso? Tenho que passar por todos eles mandando verificar se está morto. É verdade. Então, para... Vamos ter que ir de trás para frente agora, tá? Soldados.size menos 1 e maior ou igual a 0 e maior ou igual a 0 e mais. Porque para remover muitos eu não posso ir
de frente para trás, porque na hora que eu removo, ele colapsa e eu posso perder as posições. A gente já não viu isso uma vez? Tem 10 elementos. Aí se eu remover o primeiro, na hora que eu remover, quem era o segundo passa a ser o primeiro. E na hora que eu der o I++, eu vou perder esse cara. Então eu tenho que vir de trás para frente para remover os elementos. Porque não tem perigo de eu passar por alguém que eu não vi. Suponha que todo mundo está morto. Eu olho o último. Tá morto? Tá, removo. Aí eu volto um. Tá morto? Tá, removo. Volto um. E assim eu consigo tirar todo mundo do vetor, ok? Mas supondo que eu estou indo para frente, quero tirar todo mundo. Analiso o primeiro. Tá morto? Tá. Tiro. Qual é o meu valor de I agora? 1, né? Só que quem era o 1, na hora que eu removi, virou quem? O 0. E aí eu não vou passar por esse cara. Tudo bem? Então, vamos lá. Suponha que eu comece do último para o primeiro. Quero remover todo mundo. Esse cara tá morto? Tá. Agora, esse daqui, tirei. Esse daqui, I igual a 1, tirei. I igual a 0, tirei. Se eu estiver indo ao contrário, I igual a 0, tirei. Qual é o meu valor de I agora? I igual a 1, tirei. Qual é o meu valor agora? I igual a 2, tirei. Ele andasse uma posição. O que eu removi, o próximo, vem uma posição para trás. E aí eu vou pulando os elementos. Então, para remover, eu tenho que ir de trás para frente. Ok? Então, como é que eu faço o teste aqui? Sol, dados e ponto vida for menor. É verdade. Tô voltando, né? Se a vida for menor do que 0, soldados ponto erase, né, para livrar o cara. Erase soldados ponto size mais I. Se vocês não lembravam, é assim que a gente tira uma posição do vetor. Vou tirar a posição I do vetor porque o elemento da posição I está morto. Será? Vamos ver aqui. Não é size não, é soldados.begin. Soldados.begin. Porque eu preciso passar o iterador da posição que eu quero remover. Aí uma aula legal ia ser uma aula só sobre, pra gente ver de verdade os containers, né? Vector, list, etc. Então é assim que eu removo o elemento da posição I. É essa carinha aqui do código. Vamos ver aqui. Lutando. Vamos lá. Lutando vai rota e Zuzedado. Lutando V e Celevaso. Folha. Não fio. Não, é porque ele estava se batendo. Porque a gente não colocou. A gente não está impedindo dele se bater. Aí eu não tô. Quatro vogais é muito difícil soletrar, né? Vamos botar só 3. 4 vocais é muito tenso de soletrar. Vou botar só 3 para ficar mais fácil. 3 vogais. Aí eu preciso dizer quem sobreviveu, né? Cout. Vamos lá? Venceu, não, só sobreviveu 1. Venceu soldados 0. Nome. NDL. Morreu todo mundo menos esse daqui. Lutando Rotote e Mé. Mé está morto. Lutando Fute e Vatira. Vatira está morto. Lutando Poivu e Gajeri. Gajeri está morto. Eita, que massacre! Lutando Yeco e Fute. Lutando C e Fute. Quero e Ecu.
Rotote e Yeku. Yeku está morto. Lutando fute e Poivu. Poivu e Poivu. Poivu se matou agora. Poivu se matou. Cara, depois da briga contra o Fute ficou loucaço. Olha, ressuscitou ele. Não, Paulo. Poivu morreu. Mas o Eku morreu também. Como é que pode? Ó, Poivu está morto. Ele pegou o dote da Major Time. Ele tava Ó, sangrando. se o Poivu morreu, E o como é que ele matou o Yeco? Mas o Eku morreu também. Ele morreu lá em cima. Ah, tá. Eles não conseguiram nem lutar porque eles já estavam mortos, né? Morreu de susto. Vamos fazer aqui. Vamos. Professor, ele tem uma noção, bota a vida. Não, a gente vai mostrar a cada round, final de round, pra poder mostrar. See out. Hã? Enquanto ele perdeu. Terminou round. E agora eu tenho que remover os soldados mortos, né? See out. Removendo morto. Quem é o morto que está saindo? Soldados e ponto nome. Vamos ver aqui. Se matou e mataram. Vamos de novo aqui. Lutando Li Chufa e Yu. Lutando Nabo e Que. Que está morto. Zo e Que. Zo não conseguiu bater em Que porque Não, o Zô não apareceu ainda. não usou, mas bateu em Que. Não, é porque a gente fez o seguinte. Se a gente impediu que o morto lutasse, mas não impediu que ele continuasse apanhando, né? Sabe aquele jogo de tiro que tu mata o cara e continua atirando? Pra ter certeza, né? Ok, ele continua apanhando, então a gente pode assim, Além de tá morto e tá de... a gente, é verdade, a Coitado, gente, gente, Não, mano. Bate É só verdade. o ifo, o ifo, professor, bate só o Isso ifo. realmente é problemático. não, ó, Se ele morreu, ele já tem que não, a gente vai mexer em muita coisa aqui, deixa assim mesmo. Ok, Nuke, Teme estavam se batendo, o Lambev e o Lee, Juieshu e Nuke morreu, Nuke levou Nuke continuou apanhando do Sigé, Os caras matam até de fogo. o Jarroge, o Lee morreu, pronto, aí a gente remove o Lee, o Nuke e o Labev, ok? Terminou o round, aí depois o Teme com o Juieshu, o Juieshu e o Kozu, é muito difícil soletrar isso aqui. O Charroque e o Chiku. Chiku morreu. E o Teme morreu. E o Jarroque morreu. Quem sobreviveu? Aí sobreviveu. Ops. Sobreviveu. Aí. Foi o filho? Não, quem tá lutando é o Zoku aqui. O Zoku se matou, não aguentou o estresse. Ok? O Sigé matou o Kozu. Mas o Kozu já tava morto, né? Levou só um chute. Aí o Kozu, ele morreu. Aí ficou só o Ele morreu duas vezes. o Fiome. Ok? Então vamos ver assim, ó. Cadê? Se tá. Cadê? Lutando. Só tem 3 vivos, porque são os 3 do laço. Ó. Esses 3 são os caras que estavam vivos no começo do round. Todos os que estão vivos vão tentar bater uma vez. Então estavam vivos. Kozu, Jiké e Fiome. Morreu o Zoku. Então só tem o Sigé e o Fiome.
Eles lutaram aqui, depois o Sigé morreu. Sobrou só o Fiome que vence a luta. Pois é, o ideal agora era evitar que ele batesse em si mesmo, na verdade. Que ele apanhasse. Não, ia ser legal apanhar. Não, então dá pelo menos uma. É só vocês já lutarem e não lutarem. Chutar com ele desmaiado, né? Então o que é que eu vou fazer? A gente ainda tem 25 minutos, ok? Vou jogar isso daqui pro. Vocês têm internet, não tem? Para vocês tentarem fazer essas duas mudanças, tá certo? Vocês vão tentar ele não bater em si mesmo e só bater em quem for contrário a ele. E outra coisa, quando um time ganhar, você já dizer que só tem do mal. O mal ganhou. Aí vai ser uma pessoa lutando até o final. Hã? Ó, do jeito que a gente tem aqui, presta atenção, do jeito que tá aqui, ele tá tanto batendo em si mesmo, correto? Quando batendo em pessoas do mesmo time, do bem ou do mal, beleza? Então, qual é a brincadeira? Eu quero que vocês tentem adaptar daqui para amanhã para ele só bater em quem seja do time oposto, ok? Então, vai ficar a luta entre os dois times e você vai dizer que se quem ganhou foi o time do bem ou foi o time do mal, beleza? Querem começar agora? São 3 alternativas. Tudo bem? Mas aí a ideia é vocês trazerem isso para amanhã. Basicamente, vocês têm que transformar isso daqui numa luta de times. Porque se você fizer com que ele bata no outro time, não vai ter mais perigo dele bater nele mesmo, não é verdade? Então basta vocês pensarem em adaptar isso daqui para uma luta de times. Seja no mesmo vetor, sejam 2 vetores, você vai pensar como é que você vai fazer. Tudo bem? Vou fazer a upload agora do projeto pro Moodle e vocês continuam a brincadeira. Já tá no fundo ou no Git? Vou botar no Git. Vou guitar. Isso. Quando você manda fazer um projeto, a primeira ideia que eu tive é fazer um RPG de texto. Aí agora eu vou voltar e vou fazer um RPG. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Eu tinha a ideia, mas eu tô achando tão. Sei lá. Ok, tá no Git. É muito prático esse negócio, ó. Não sei direito disso, mas só com prática. Só prático, é muito prático. Mas se eu tivesse que abrir o Cipa para anexar um arquivo, eu ainda tava tentando botar aquela letrinha do Cipa. Já tá no Git. Já? Aí eu vou logo aproveitar e parar aqui e fazer o upload do vídeo.